estarmos hoje na casa do Senhor, né, no retorno do culto de segunda-feira presencial, e nós estamos muito alegres por isso, né, de poder retornar. Não que no aplicativo não seja eficaz, que não tenha a eficácia, mas quando a gente está assim, ó, olhando no olho de um ao outro, é muito mais diferente, a coisa é diferente. Só de chegar aqui e ver esse olhinho aqui desse pastor bonito, né? Ele é bonito, o pastor Davi é bonito. Aí pela câmera a gente não enxerga muito o olho dele, mas assim, né? A gente consegue enxergar, ver os irmãos de perto, é maravilhoso, é outra coisa, meus irmãos. Mas vamos começar o nosso culto de oração orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, porque devemos estar sempre em sintonia com o nosso Deus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Tessalonicenses, ele disse que era para o pessoal lá orar sem cessar. Não pare de orar, né? Mesmo que você não esteja num momento como esse, mas você pode estar orando em espírito, né? E nesse momento nós vamos orar ao Senhor, invocar o nome dEle. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, nesse dia. Obrigado porque o Senhor nos deu, ó Deus, o privilégio de poder, ó Deus, deitar, dormir, acordar pela manhã, fazer tantas coisas durante esse dia, ó Deus, nessa hora aqui, 19 horas e alguns minutos, ó Deus. E o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, ó Deus. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque tudo é permissão tua. Estarmos aqui é uma permissão tua. Então, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse dia, por estarmos aqui, por cada irmão, por cada irmã, ó Deus, que se dispôs, ó Deus, a vir à casa do Senhor, que estão a caminho, que o Senhor os traga, ó Pai, debaixo da tua proteção, ó Deus. E que nessa noite nós venhamos, ó Deus, com o nosso coração sincero, agradecidos, ó Deus, para te buscar, para te louvar, para te adorar, para tributar ao Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor é merecedor. O Senhor é merecedor de glória, de honra, de louvor, de adoração, de gratidão. E nessa noite nós estamos com o nosso coração bem alegres, que vamos ter, ó Deus, vários testemunhos do que o Senhor está fazendo, ó Deus, no meio do teu povo. Do que o Senhor fez e do que o Senhor vai fazer, ó Deus, também no meio do teu povo. Nós cremos, quando nós viemos, ó Deus, a orar, quando nós inclinamos, ó Deus, a nossa cabeça, quando nós abrimos a nossa boca para buscar o Senhor, é porque nós confiamos no Senhor. É porque nós, ó Deus, aprendemos que devemos orar com fé, não duvidando daquilo que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor tem um domínio de tudo. O poder está nas tuas mãos, ó Todo-Poderoso. Por isso nós invocamos o teu nome, por isso nós nos entregamos nessa noite, ó Deus, nos consagramos ao Senhor, para que esse culto, ó Deus, seja um culto, ó Deus, agradável, um culto racional, um culto com inteligência, com sabedoria. Que esse sacrifício seja um sacrifício santo e agradável ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa aceitar. Aceita, Pai, o nosso louvor. Aproveitando a oportunidade, nós queremos, ó Deus, pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, ó Deus, dos nossos pensamentos, aquilo que fizemos, ó Deus, e não foi do teu agrado. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Pai, segundo a tua vontade, os nossos pecados. Somos falhos, ó Deus, e carecemos da tua graça, ó Deus, e continua conosco, recebe, Deus. Nós repreendemos nessa hora todo espírito contrário, tudo aquilo que está impedindo, ó Deus, tudo aquilo que está impedindo de nós realizarmos esse culto, que saia como tudo foi planejado, ó Deus, que nesse momento nós anulamos no mundo espiritual toda ação maligna, tudo aquilo que não é do Senhor. Nós repreendemos toda investida do inimigo contra esse culto, contra essa reunião. Nesse momento nós repreendemos no poder que é no nome de Jesus. No nome de Jesus está repreendido, meu Pai. E nós invocamos o Senhor e nós entregamos nessa hora. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio e recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Ainda de pé, nós vamos ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versos do 12 ao 14.
Evangelho de João, capítulo 14, verso 12 ao 14. Está ali projetado. Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Está ali. Aí diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, podeis sentar. Nesses últimos anos, nós decidimos, há muito tempo atrás, que iríamos orar segunda-feira, às segundas-feiras. E ao longo dessas segundas-feiras, não sei quantos anos tem, quem tem propriedade para falar, irmão Patrício, aí, irmão Renato, muitas bênçãos foram derramadas em favor do nosso povo, em favor da nossa vida. Tem muitas pessoas que vieram ao culto de segunda-feira buscar algo, pedir algo que estava afligindo na enfermidade, porta de emprego, problemas familiares e outros tipos de problemas que aconteciam e acontecem até hoje na vida do povo de Deus. Não é diferente, não vai parar não. E como nós acabamos de ler um texto aí, que se você pedir em nome de Jesus, ser-lhe-á dado. Tem outro trecho também que diz que se nós orarmos ao Senhor, não duvidando, irmão Ricardo, a gente vai receber. E teve muitas pessoas que vieram pedir e receberam. Mas às vezes a gente vê essas pessoas pedindo, recebendo e não testemunhando, não voltando para dizer o que Deus fez e o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Então Deus colocou no nosso coração, óbvio, eu, o irmão Renato ali, a gente conversando com o irmão pastor, ou com o nosso pastor, para trazer assim, alguns testemunhos do que Deus tem realizado no nosso meio. E nessa noite nós vamos ouvir 4 testemunhos, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir 4 testemunhos do que Deus fez, E do que Deus fez na pandemia, agora recente, nós vamos ter testemunho do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. Entendeu, meus irmãos? Queridos, para que é que serve o testemunho? Para que serve o seu testemunho e o meu testemunho? Nós devemos testemunhar, independe se Jesus está fazendo ou não, porque um dia Ele nos chamou e nos livrou de toda a condenação, isso basta. Ele nos chamou e nos livrou de toda a condenação. Como eu orei, só o fato de a gente ter deitado, dormido e acordado, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, já é um grande testemunho. O testemunho serve para a edificação de outras pessoas. O testemunho, ele é eficaz para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente venha se fortalecer a cada dia. Para que a gente não pare de orar, para que a gente não pare de ler a Bíblia, para que a gente não pare, porque a gente também, olha, o irmão ganhou a bênção ali, o irmão foi alcançado, eu também posso ser alcançado. Deus pode também me abençoar, porque o poder está na mão dele, como eu orei. Se o poder está na mão dele, se você orar com fé, o que é que vai acontecer? Se orar com fé e não duvidar do poder que tem nas mãos de Deus, o que é que vai acontecer, irmão Ricardo? Está me ouvindo, não? Se você orar com fé e não duvidar, o que é que vai acontecer com aquilo que você pediu? Ser-lhe-á dado. E nessa noite, nós vamos começar com o primeiro testemunho. Eu gostaria que as pessoas que foram contactadas para testemunhar, fiquem logo aqui à frente, que é para a gente não perder tempo. Vem, irmã Diana. A irmã Diana vai contar uma bênção que Deus fez na vida dela. A gente já sabe, assim, do testemunho da irmã Diana, Não sei se ela vai contar o mesmo, mas, assim, quem foi convidado vai ser... Pode vir, irmã Diana. Vai ser resumido, assim, 5, 6 minutos, porque o nosso tempo, ele é curto.
A gente só vai mudar a dinâmica de oração, meus irmãos, hoje. Porque o culto de oração é oração mesmo. A gente trouxe assim, como se fosse um culto de testemunho, de gratidão a Deus, daquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a irmã Diana, e ela vai dar um breve testemunho de algo que Deus realizou na vida dela. Irmã Diana, pode ficar à vontade. Graça e paz, meus irmãos. O Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, o milagre que eu vou contar, eu tenho 300, mas eu vou contar um recente. Quando nosso culto esse estava fechado, mas sabe que eu vendo no ALX, né? Eu tenho um grupo de venda que eu vendo minhas coisinhas. Aí uma cliente minha, ela me chamou no grupo, fez uma compra e depois ela continuou falando comigo. Aí eu mandava sempre as orações para ela. Quando foi um dia, meu irmão, estava vindo para o culto é abril. Eu estava vindo para o culto, umas 6 e pouca, o telefone ligou, tocou, meu Deus, quem é? Antes do culto eu vou atender. Aí, atendia, ela chorando. Disse, Drica, porque ela me conhece pelo nome do grupo de venda. Drica, me acode, porque tem uma voz aqui no meu ouvido falando que é para eu me matar, e eu estou indo para o viaduto do Cabe, eu vou me matar. Eu falei, não, você não vai se matar, de jeito nenhum, eu estou indo para a casa do Senhor, e você vai abrir uma Bíblia aí agora, volte para a sua casa. Ela disse, eu já estou aqui em frente ao prédio da Justiça Federal, que ela mora na Suarana. Ela estava indo, quem conhece sabe, né? Tem o prédio da Justiça Federal, logo é o viaduto do Pituaçu. Eu falei, não, irmã, você não vai fazer isso não. Em nome de Jesus, eu estou indo para o culto, orar por você. Não ouça essa voz, não. Abra uma Bíblia, volte para casa. Eu falei, eu vou esperar, eu vou me atrasar para o culto, mas eu vou esperar você chegar em casa, e de casa eu vou fazer uma ligação para você, para lhe ver, você na sua casa. Aí ela tá. Quando ela chegou em casa, ela me ligou, irmã, eu estou em casa já. Eu falei, tem uma Bíblia aí, abra em Isaías 45:10. Fique com essa palavra que eu estou indo para o culto orar. Aí quando eu cheguei aqui, orei, fiquei muito emocionada, chorei. O irmão Renato observou, me chamou para orar. Eu orei com um pensamento nela, meus irmãos, aqui, ó. Quando eu cheguei em casa, liguei para ela. E ela estava com a Bíblia na mão, atendeu o celular na câmera, e eu vi ela com a Bíblia na mão. Eu falei, minha irmã, como é que está você? Ela disse, eu estou bem, Diana. Eu falei, procura uma pessoa para você sair da sua casa, né? Que ela mora sozinha. Ela disse, eu vou para o interior. Eu falei, você vai, chega lá, você vai procurar uma igreja evangélica, vai frequentar, vai conversar com o pastor. Se você quiser vir para a minha, que é a Batista de Itapuã, venha. Lá você vai ser acolhida também. Aí ela foi para o interior. Quando ela chegou lá, ela contou esse testemunho ao pastor lá. Aí o pastor dela me ligou e eu falei do nosso culto de oração. Então, irmão, a fé e o dispor de nós crentes, nós pessoas crentes evangélicas. Eu tenho pouco tempo no evangelho, eu sou muito pouco tempo de evangélica, mas eu tenho uma fé muito grande no Senhor. Todo dia de manhã eu levanto, leio um texto e faço umas mensagens lá, às vezes pego foto do pastor Davi e vou e mando para as pessoas. Eu sinto no meu coração isso. E ela me agradece até hoje por ela não ter tirado a vida dela. Então, irmão, Jesus estava ali naquele lugar. Jesus estava ali naquela hora. Quando eu meti o pé para sair de casa, o telefone tocou. Mas ele disse, atenda, ainda dá tempo. Aí eu atendi, meu. Olha, uma coisa que toda vez que eu falo, eu me emociono. Porque ela estava indo para tirar a vida dela. E ela ouviu uma palavra de Deus, minha irmã.
ela ouviu eu dizer: Jesus te ama, volte para casa agora, que eu estou indo para a igreja, eu estou indo para o culto de oração, e eu vou orar na sua intenção. Aí o irmão Patrício, o irmão Renato me chamou para orar na frente. Tudo foi uma coisa de Deus, minha irmã. E ela hoje está bem, no interior, alugou a casa dela aqui, vai casar agora, está me chamando para ser testemunha do casamento dela. Disse: eu vou, quando eu for em Salvador, eu vou na sua igreja. Eu falei: vem, ela está morando em Serra Preta. O nome dela é Jussara, e eu falei para ela que hoje eu ia falar dela. Eu vim com uma proposta também. Quando foi, o irmão Renato me falou, só estava vindo para mim falar do dízimo, que eu tenho vários milagres na minha vida, depois que eu consegui devolver o que o Senhor me dá. Mas Jerusa estava na minha cabeça, aí eu conversei com o irmão Renato. Irmão Renato, fale de Jerusa. Porque, meu irmão, foi uma coisa assim, muito, muito, muito especial. E eu louvo a Deus, sabe? O irmão, outro dia eu estava no metrô, eu falei com o pessoal do metrô: eu posso falar de Jesus aqui? Aí o rapaz disse: não pode não, mas a senhora fale, eu sou evangélica. Aí eu falei: Jesus está voltando, fiz uma oração lá. Aí o outro guarda, né, disse assim: a senhora não pode falar não. Eu falei: meu irmão, não faça isso não, porque Jesus não, vocês não podem proibir a entrada de Jesus não. E eu vou falar de Jesus. Eu falei no metrô 5 minutos e vim embora, entendeu? Então, meus irmãos, não perca a oportunidade não, nem de ajudar, nem de dar uma oração, nem de dar uma palavra, porque qualquer hora Jesus está voltando. E nós, servos de Deus, o que é que a gente tem que fazer? Orar, né? Obrigada. É para não falar mais, né? Aleluia. Glória a Deus. Vocês viram o detalhe? Qual foi o detalhe desse testemunho? Muito importante que eu percebi: livramento de morte. Deus usa a irmã Diana para poder livrar uma pessoa de se suicidar. Ela estava querendo se suicidar. E através da irmã Diana, olha o momento que a irmã Diana foi acionada, no momento que ela vinha para o culto de oração. E ela é usada por Deus aqui. Irmão Renato e irmão Patrício chama ela para orar, e certamente na mente dela é para orar por essa mulher. Glória a Deus. É motivo de nós aplaudirmos o nosso Deus por esse grande testemunho. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Esse nesse Deus momento. do impossível, vamos louvar nesse momento. Aos que puderem se colocar de pé. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontra em mim teu querer, Deus impossível, não desistiu de
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar testemunhando do que Deus tem feito no nosso meio. Quero convidar o irmão Patrício para que venha aqui à frente. Irmão Patrício. Irmão Patrício tem uma grande bênção que Deus realizou através da vida dele em favor de uma outra pessoa, irmãos aqui da igreja. E antes que a gente trouxesse o irmão Patrício para poder testemunhar que a pessoa não podia vir, ele ligou para o irmão para procurar saber se ele lembrava do que Deus tinha feito na mãe dele, quando o irmão foi lá e fez a visita e orou, e o que aconteceu depois, os irmãos vindo para o culto de oração. Irmão Patrício, pode ficar à vontade. Amém. E Deus abençoe. Irmãos, retornar aos cultos de oração presenciais é bênção do Senhor, né? É bênção de Deus para a nossa vida. Eu creio que para a vida da igreja, para a vida de todos nós. Mas o irmão Jailson, ele me ligou para me dar um testemunho de uma coisa que aconteceu na oração, em minhas orações. E eu, no momento que ele me ligou, eu disse assim, irmão Jailson, só parando para pensar, porque no momento aqui, eu não tenho, entendeu? Só que foi naquele momento, e depois eu parei para pensar. Irmãos, são tanta da coisa, são tantas bênçãos de Deus recebidas, seria incapaz de nessa noite, até amanhecer o dia, eu contar essas bênçãos para o Senhor. Eu contar as bênçãos para os irmãos, as bênçãos de Deus. Eu chegar aqui, Deus já me deu, já me relembrou uma bênção. E eu não sei o que fazer com tantas as bênçãos para contar. Quando eu vi a irmã Diana vindo aqui à frente, eu vou começar por aí. Antes de eu começar, eu queria dizer uma coisa aos irmãos. Lá no livro de Atos, é Pedro e João, Atos capítulo 3, Pedro e João, ia entrando na igreja, entrando no templo, a Bíblia fala até, mas entrando na igreja, como eu entrei nesse tanto aqui. E tinha uma pessoa aleijado na porta da igreja. E ele olhou para Pedro e João, pediu que Pedro e João dessem uma esmola. Pedro e João disse para ele, olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o aleijado, o coxo da perna levantou. E andou, pulou, e ficou todo mundo admirado. O que eu quero alertar os irmãos é dessa admiração. Que o irmão tenha admiração, mas tenha admiração pelo ato de Deus. Depois Pedro disse para os irmãos, porque Pedro percebeu que o povo estava tudo. Então, aí Pedro disse, olha irmão, por acaso, por minha própria virtude, eu fiz alguma coisa? Pedro queria dizer, irmão, que não foi ele. Eu queria dizer para os irmãos, que todas essas bênçãos que o irmão Patrício tem para contar, não tem nada a ver com o irmão Patrício, tem a ver com Deus. A gente sabe que lá no livro de Mateus, quase quando cheguei, o irmão já tinha lido, não foi? Eu trouxe marcado, mas é muito conhecido. Tem mais outros. No livro de Mateus 21, 22, diz que tudo que pedir a Jesus e pedir a Deus, em nome de Jesus, você recebe, para que o Pai seja glorificado. Tendo fé, acreditando, você recebe. Só que nós sabemos que para essa crença, para isso acontecer, tem uma série de coisas engajado com a fé. Não é só acreditar, tem uma série de coisas. E eu quero preparar os irmãos disso. Eu queria começar, olha, eu não vou dizer o nome da pessoa que eu liguei, porque eu esperei até que a pessoa estivesse aqui, mas não está. E por motivo assim, eu não vou citar o nome. Mas um domingo à tarde, eu vou contar 2 testemunhos. Um domingo à tarde, eu saí daqui, parece que sozinho, para fazer evangelismo. Não foi para fazer evangelismo, para fazer uma visita na casa do irmão. E quando eu cheguei lá, porque durante a semana eu tinha sido informado que a mãe desse jovem, que era novo decidido aqui, estava enferma, estava doente. E ela que estava vindo com ele para a igreja, também eu liguei para ele, ele ficou em dúvida se ela já era convertida, mas eu creio que já. E eu chegando lá mais ou menos às 3 horas da tarde, domingo de tarde, fui aqui na Brasília, eu subi, fui lá, e
Quando eu cheguei lá, eu vim para restaurar, irmão. Ele disse, irmão Patrício, minha mãe está no quarto e ela não pode sair, porque já vai ter uma semana, sei quantos dias que ela está lá no quarto e ela não sai, não pode sair. Eu digo, ou a gente ora lá. Ele disse, ou a gente ora lá, ou pega ela numa cadeira. Eu digo, não, pega numa cadeira. Aí pegaram a irmã na cadeira e fizeram passar. Botou na sala. E ali nós oramos. Juntei com a família e fizemos uma corrente de oração ali na sala. Eu creio numa corrente de oração de pessoas, irmão, que eu creio que não era crente. Entendeu? Porque ele era louco. Entendeu? Aí nós só fizemos a oração. Isso mais ou menos umas 3 para 4 horas da tarde. Depois eu peguei minha Bíblia e desci e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, deu 6h30 da noite, troquei de roupa e vim para o culto aqui, 7h30. Quando eu chego, eu não sei se eu estava na porta, não sei se eu estava... eu sei que eu estava ali para fora. E daqui a pouco lá veio o irmão com a mãe andando. Chegando aqui para o culto. Eu disse, oxe, essa mulher não estava paralítica numa cama que não podia andar? Glória a Deus. Aleluia. Entendeu? Aí a irmã disse, irmão Patrício, eu fui atender a irmã. Eu disse, irmã, esse irmão Patrício, o senhor fez a oração e saiu, Deus fez o milagre. Eu estava no santo, não sei quanto dia, entrevada, dor na perna, dor na coluna. Eu não para me mexer, irmão, na cama dava trabalho. Então o senhor fez aquela oração e desceu, veio-se embora. E graças a Deus, depois que o senhor saiu, eu levantei da cadeira e tomou. Aí chamei meu filho para vir para a igreja. Aleluia. E vieram para a igreja. Entendeu? Glória aí estava aí na igreja. E hoje eles estão aqui, está pai, está mãe, está todo mundo aqui na igreja. Entendeu? Eu agradeço a Deus. O outro testemunho eu vou contar foi quando eu vi a irmã Diana vir aqui à frente. Uma determinada vez o pastor Davi disse assim, irmão Patrício, eu vou visitar a irmã Diana que está internada. Eu já tinha passado na casa dela, antes dela se internar, tinha feito uma oração lá. Preguei para o esposo dela, ele não quis nada naquele dia. Entendeu? Aí eu fiz a oração. Só que nesse dia, o pastor Davi me chamou. Eu disse, embora, a gente foi. Aí quando chega lá, só entrava um. Aí o pastor Davi entrou. Aí tudo bem, foi para lá. Não sei de nada que aconteceu. Aí daqui a pouco o pastor Davi desceu e me deu o cartãozinho para eu subir. E eu subi. Aí quando eu cheguei lá, está a irmã deitada. Aí eu comecei a conversar um pouquinho com a irmã. E daqui, irmã, eu queria orar antes de eu descer, porque já está dando meu tempo. Eu queria descer. Que tem uma pessoa da família do seu esposo que quer subir para cá. E ele só sobe quando eu descer. A irmã Diana disse assim, não sei se a senhora lembra. Irmão Patrício, ore para a minha companheira. Tem uma senhora que estava do lado, deitada também. Não sei se ela é crente, depois ela me chamou, moço, venha cá, faz favor. Eu fui lá, ela me agradeceu muito, me agradeceu pelas orações que eu fiz. Aí eu incluí a irmã Diana, incluí essa moça. E naquele momento que eu estava orando, eu não estava orando com brincadeira. É uma coisa que eu quero dizer aos irmãos. Não estava orando com brincadeira. Eu estava orando com sinceridade, repreendendo uma enfermidade. Essa enfermidade pode ser do diabo, pode ser de quem for. Eu estava orando com sinceridade. E eu disse, Senhor, eu sei que eu não mereço. Mas, Senhor, eu tenho misericórdia da tua filha. E orei ao Senhor naquele momento. Irmão, quando eu terminei de orar, entendeu? Quando eu terminei de orar, aí ia chegando uma enfermeira. Aí eu já parei quase a oração, porque a enfermeira estava chegando com alguma coisa, fazendo. Quando a enfermeira estava chegando, não, a enfermeira ia passando. Aí a irmã entrou em uma convulsão lá, um negócio lá, que a irmã começou a vomitar. A senhora começou a vomitar e botar umas coisas para fora. Começou a vomitar e vomitar. E aquilo até eu sou muito, assim, tenho muito nojo dessas coisas assim. A irmã me perdoe. E aquilo eu fiquei meio chateado ali. Eu digo, meu Deus, eu vim orar pela irmã, para a irmã ficar boa. A irmã está morrendo? A irmã não estava morrendo. A irmã estava, irmão. Eu estava, porque quando eu cheguei em casa, quando foi no outro dia, o pastor disse, irmão Patrício, a irmã Diana está melhor, está melhorando. Então, aleluia. A senhora, eu creio, eu entendi assim, Deus falou no meu coração. Glória a Deus. Eu repudiei aquilo de meu Deus, esse negócio todo, a irmã estava bem, conversando. E agora vem esse negócio depois da oração. Não sei o que foi a irmã botando alguma coisa, não sei. Aí só Deus é que sabe essa parte aí. Então a irmã vomitou, aí eu me saí, a enfermeira entrou, aí o irmão já me pediu para eu sair, porque a irmã estava diferente mesmo, estava muito agoniada, entendeu? Aí eu me saí.
fazer o quê? Não tinha ninguém para eu conversar, não tinha ninguém conhecido, só os médicos que chegou, que veio acompanhar aquilo ali, e o seu esposo que estava lá. Aí eu falei com ele, irmão, estou indo, tchau, tchau, e desci. Entendeu, irmão? São esses dois testemunhos que eu queria deixar para os irmãos nessa Glória, noite. pois, a Só que eu Deus. queria dizer aos Aleluia. irmãos, isso tem milhares de coisas. Aleluia. Agora os irmãos não pensam assim, foi irmão Patrício, não, irmão. Foi Deus. É Deus que faz. Como ele fez com Pedro e João, daquele aleijado, ele faz até hoje. Agora Amém. é ele que faz. Glória Amém. a Eu agradeço Deus. a oportunidade, Aleluia. em nome de Obrigado, Jesus. irmão Patrício. Aleluia. Talvez a gente ouvindo as pessoas vindo aqui falando, é uma coisa simples assim, né? Mas no mundo espiritual, você não sabe a força que é. Quando a gente começou a pensar no culto de testemunho, você sabe que a gente chegou aqui nessa alegria e tal, de ser tudo gravado e tal. A internet que é 400 mega, não está 1. Irmão Ricardo, quando chegou aqui, ficou assim, o que está acontecendo, Jair? Vamos orar. Um culto que a gente divulgou, que ia ser transmitido pelo canal da igreja, como é todas as quarta-feiras, como é todos os domingos. Hoje, simplesmente, a internet caiu. E olhe, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Quando Deus colocou essa coisa no coração da gente, de a gente trazer irmão para testemunhar, não foi querer exibicionismo, não. Não é, isso aqui não é exibicionismo, não. É glória de Deus, é para a honra de Deus, do que Deus está fazendo, para a gente acreditar que nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus poderoso. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Então nós não estamos servindo qualquer Deus, não estamos servindo qualquer Deus, qualquer ser. Então toda a investida do inimigo, tudo aquilo que ele está pensando em fazer, ele vai ser frustrado, porque nós estamos dando glória, honra, louvor, estamos nos alegrando aqui na presença dele, e deixa ele lá. Viu, meus irmãos? Testemunho é para a edificação da igreja. Mais um momento de louvor. Louvor a Deus aí, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar esses breves testemunhos do que Deus tem feito no meio do seu povo. E gostaria de convidar a irmã Val, esposa de Leno. Ela tem também um breve testemunho para contar do que Deus fez na vida dela. Antes da irmã Val contar o testemunho, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A gente vai ler do 17 ao 19. Que diz assim a palavra de Deus: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com todo o nosso coração. Nós estamos fazendo realizando um cumprimento da palavra de Deus. Estamos cantando os hinos, estamos louvando, estamos testemunhando daquilo que Deus fez no meio do nosso povo. Glória, pois, a Deus. Irmã Val, mais uma bênção. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, um dos milagres, né, que Deus fez na minha vida. Eu tenho pouco tempo, né, que estou nos pés do Senhor, graças a Deus. Está fazendo 3 anos agora, em julho. E o milagre foi com minha neta, né? Larinha tinha meses. E aí, um domingo à tarde, estava tendo febre, né? Estava muito bem. Tainá pegou e levou ela. Aí chegou lá, no pronto-socorro, fizeram lá os exames, raio-x e tal, e falaram que ia precisar internar, né? Que o pulmão dela podia colar. E aí foi desespero, porque meses atrás a gente tinha perdido a filha da minha sobrinha, né, com 3 aninhos. Em 3 dias ela foi internada e faleceu. E a família já estava muito triste, né? E aí me desesperei, chamei meu marido e falei, vamos orar. De joelho no chão, né? Só Jesus mesmo, para ter misericórdia de nós. Aí, quando foi mais tarde, ia ter a reunião da MCM, pedi às irmãs no grupo, falei, irmãs, ora pela minha neta, pelo amor de Deus. Aí contei o que estava acontecendo. Aí vim para a igreja, tinha reunião 5 horas, né? Depois seria o culto. Aí já fiquei na igreja para o culto, as irmãs oraram, nós oramos. Quando começou o culto, na metade do culto, Tainá me ligou. Tinha ido para o hospital, né? Estava esperando a ambulância para levar para o hospital, saí do pronto-socorro e para o hospital. Aí ela me ligou. Ela, minha mãe, a Lara teve alta. Nós chegamos no hospital aqui e a médica Glória falou... a Deus. Essa criança Aleluia. não tem nada, não estou vendo nada aqui para essa criança ser internada. Glória a Deus, aleluia. E eu tinha falado a Tainá, eu falei, mãe, Lara vai dormir no berço dela hoje, em nome do Senhor Jesus. Jesus vai Aleluia. curar minha neta e eu creio. E Lara dormiu no berço dela. Aleluia. Eu só tenho a agradecer a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está vendo? Está vendo aí o que é que Deus faz? O que é que Deus está fazendo? Está vendo aí? E todos aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma bênção para contar do que Deus fez. Não é possível que um crente, uma coisa linda, como é o crente, né? E não tem uma bênção para contar. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem sim, é para a glória dele, como o irmão Patrício falou, não é por mérito nosso. O mérito aqui é todo do Senhor, irmão Ricardo. Tudo é para o Senhor. Veja o que Deus fez nessa família. Essa família que é conhecida da igreja. Nos últimos 6 meses, ela vem tendo uma turbulência de avalanche na vida dela. Turbulência de avalanche. Uma coisa atrás da outra. E cada uma mais forte do que a outra. Às vezes o emocional é abalado. Vontade de chorar. Hoje mesmo ela me ligou dizendo, eu já chorei tanto aqui.
já chorei tanto. Aí eu falei, chore mesmo. O momento é para chorar. Mas saiba que o Senhor é o nosso refúgio. Saiba que o Senhor é o nosso socorro. Saiba que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E essa pessoa ainda tem bênção para contar. No meio da avalanche, entramos num propósito, 40 dias de oração e jejum. Botamos 2 pontos para que Deus pudesse, segundo a vontade dele, nos ajudar. A irmã Rayane está com esse vídeo aí. A gente vai agora ouvir um vídeo. Ricardo, vê se você consegue apagar um pouco ali. A gente vai ouvir agora um breve testemunho da esposa do diácono Ailson. E ela vai contar um breve testemunho do que Deus fez no meio da pandemia, aonde ela foi assaltada, 2 meliantes com a arma em punho abordaram ela, vindo do trabalho, dando uma carona a uma colega de trabalho. Na porta da colega, os meliantes vêm e tomam o carrinho dela. Um carro que Deus deu. Esse carro, meus irmãos, para que vocês não saibam, ela foi contemplada. Um sorteio que teve na Ramonel. Todos aqui sabem. E ela ganhou esse carro 0. Quando ela ganhou esse carro 0, ela tinha um outro carro. Todos aqui sabem que ela tinha um Palio. Aí veio, ficou com os 2, vendeu um, ficou com o outro. Não, vou ficar com 0. Pronto, fique, minha filha. Quer andar de carro 0, ande. O que aconteceu? Num determinado momento da pandemia, a gente estava morando em São Cristóvão. Aí veio a pandemia e a gente ficou financeiramente abalado. Não teve condições de manter algumas despesas. É tanto que nós voltamos para casa. E para aqui, para a nossa casa, né? Porque lá era alugado. E aí venceu o seguro do carro. Venceu o seguro do carro. Logo lá em fevereiro, né? Início da pandemia ali. No retiro ainda estava com seguro, aí venceu. E a gente não teve condições de renovar o seguro. Aí minha filha, vamos rodando aí. Nosso seguro é Jesus Cristo. Aí aconteceu dos meliantes levarem esse carro. Mas pasmem, meus irmãos, o carro não foi só levar o carro, não. Levaram quase 8 mil reais em mercadoria. Levaram joias de ouro que ela tinha. Levaram uma mala de Ramonel que ela tinha. Levaram 300 reais de dízimo. Levaram 600 reais que ela tinha na bolsa. Levaram o celular e outras cositas mais que tinha dentro do carro. Mas a gente ali firme, orando. O pastor foi lá, o pastor é testemunha. Muita gente aqui é testemunha. Vamos orar, minha filha, vamos orar, vamos sim. E aí, o que é que Deus fez? Pode soltar, minha irmã. Restituiu. Testemunha. Aí, que gata. Está lá no trabalho. Diz ela que queria gravar ao vivo. Aí eu vou ao vivo aí. Mas, meus irmãos, enquanto ajusta, né, o poder que tem, né, o poder de Deus, quando a gente ora, quando a gente busca. Ele diz que clame a mim de todo o vosso coração. Né? Através da oração. Clame a mim que Ele vai responder. E se Ele não né? responder, meu irmão, não tem problema não, a gente vai continuar a nossa vida. Eu falava com ela, minha filha, se não vir o carro de volta, não tem problema não, Deus dá condição, a gente compra outro. Presente no culto de oração. Hoje, vocês possam estar presente no culto de oração. Porque eu saio do plantão, estou gravando 19 horas. Esse vídeo para estar encorajando a vocês, para vocês. Não está legal não. Estado bem, né? Através de oração na nossa família. São muitas dificuldades na saúde, são dificuldades também financeiras. Bem, pessoal, boa noite. Aqui é tarde, né? Bem, pessoal. Bem, pessoal, boa noite. Aqui é tarde, né? Mas boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Cláudia, esposa do diácono Jailson. E hoje, né, eu não pude estar presente no culto de oração, porque eu saio do plantão 19 horas. Então, estou gravando esse vídeo para vocês, para estar encorajando a vocês em estar buscando ao Senhor em oração.
porque eu sou resposta de oração e sempre tenho algo conquistado, né, através da oração. Bem, são muitas coisas que Deus tem nos dado, nos proporcionado nesses dias, mas como eu só tenho 5 minutos, eu vou tentar resumir o mais breve possível, né, para que vocês possam estar desfrutando também das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Vou deixar também um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. Bem, nesses 6 meses, né, a gente vem passando momentos assim bem difíceis na nossa família, né? Dificuldades na saúde, dificuldades também financeiras, mas o nosso Deus tem suprido todas as coisas. O meu pai esteve doente lá em casa, né? A gente esteve acompanhando ele de novembro para cá no hospital. Ele veio a falecer, né? Mas a gente continua confiante que o Senhor é o Deus de todas as coisas. E agora, recente, né? Eu fui assaltada, tive meu carro, fui abordada por 2 meliantes que levaram o meu carro no mês de março. Mas para a honra e glória do nome do nosso Deus, né, a gente conseguiu recuperar o carro. Então eu louvo a Deus porque Deus tem feito grandes coisas na nossa família. Inclusive, né, a gente vem com uma campanha de oração pela vida da nossa família, dos nossos filhos. E Deus tem nos dado, Deus tem nos respondido. E nós somos frutos disso. Nós queremos agradecer a Deus porque nós não estamos só, nós estamos juntos, né? Somos uma família, não só a família física, mas também a família espiritual, onde nós podemos contar também com os irmãos. Então nós louvamos a Deus por fazer parte dessa família, onde nós temos crescido juntos, né? Então, nessa hora eu quero estar colocando diante de Deus todos vocês que estão nos ajudando em oração, e quero também dizer que continue persistindo na oração, porque o nosso Deus, ele é fiel, e a oração nos aproxima de Deus. Então, como nós temos ouvido, né, sempre dos nossos líderes, algo sobre a oração, que a gente cresce diante de Deus, a gente passa a ter intimidade e a partir daí a gente consegue ouvir a voz do Senhor naquilo que Ele quer para nós, né? Que nós possamos estar mais perto dEle, fazendo a sua vontade e também ouvindo a sua voz. Então, gente, eu louvo a Deus por todas as coisas, não só pelo bem recuperado, mas também pelo bem maior, né? Que a nossa família está na presença do Senhor, está buscando ao Senhor juntos, né? Não existe nada melhor nessa vida do que a nossa família estar aos pés do Senhor. Então, eu quero continuar, né, buscando a face de Deus em todos os lugares que eu estiver. Não é porque eu estou de plantão hoje que eu não posso também estar em oração. Então, eu creio que Deus, ele é fiel. E tem muito mais para fazer nas nossas vidas e também nas nossas famílias. Que vocês possam buscar o Senhor com alegria todos os dias da vida de vocês. Querem fazer propósitos diante de Deus? Façam e cumpram, porque o nosso Deus, ele há de cumprir com as suas promessas sobre as famílias, sobre as nossas vidas, certo? Então, que Deus continue abençoando cada irmão que se faz presente hoje nesse culto e que vocês possam perseverar, tá certo? E um abraço da irmã Cláudia, que está aqui de plantão, mas tirou esse tempinho para estar, né, mostrando as grandezas de Deus na nossa vida, na nossa família. Um grande abraço. Glória a Deus. Não podia deixar de contar essa bênção, não podia deixar. Foi muita gente orando, muita gente orando, muita gente orando. E eu quero fazer antes de passar para o louvor e depois para o pastor, nós vamos fazer o seguinte: vamos ter 2 orações. Nós vamos ter uma oração de gratidão. Já gostaria de chamar o irmão Renato aqui. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por esses testemunhos contados, né, do que Deus tem feito no meio do seu povo. E o que Deus vai fazer, a gente vai contar para vocês depois, na nossa família. Nós estamos passando por uma luta também. E
Algumas pessoas sabem do que nós estamos passando. E nós vamos voltar para testemunhar. Porque nós fizemos propósito. Um item, como eu falei, foram 2 itens. Mas um item, Deus aprove a ele a vontade dele. Mas o outro, ainda não. Mas nós continuamos louvando ao nome do Senhor. Perseverando em oração. De que nós vamos ver, sim, essa outra bênção realizando no nosso meio. E eu vou convidar o irmão Heleno. No nosso grupo de oração, hoje foi pedido para orar por Dona Angélica. Angélica é a mãe de Cláudia, também está na UTI. Essa semana ela teve uma parada cardíaca de 16 minutos. E o quadro piorou. Quando eu falei que ela chorou muito hoje é por conta disso. O quadro está se agravando cada dia que passa. E orar pela vida dela. Orar também pela vida da irmã Cristina. Perdeu a mãe e está sofrendo crises emocionais. Quem viu o vídeo, o grupo hoje viu. E também a gente vai orar pela vida de Carla Reis. Está desempregada e está internada com Covid. O irmão Heleno vai estar orando por essas 3 pessoas, Dona Angélica, Ana Cristina e Carla Reis. Para que Deus possa estar, segundo a vontade dele, restaurando a saúde. E logo em seguida o irmão Renato vai estar orando, agradecendo a Deus por tudo isso, irmão Renato, que Deus fez e está fazendo no nosso meio. E eu quero também abrir um parênteses aqui, agradecer a Deus. Você vai orar também pelos ministérios da nossa igreja. Porque assim, você montar uma estrutura para um culto de segunda-feira não é tão simples assim, que você mexeu aqui, mexeu com o irmão Ricardo, mexeu com o grupo de louvor, mexeu com o multimídia, mexeu com o som, mexeu com o ministério pastoral, mexeu com o ministério de oração, vários ministérios envolvidos, mexeu lá com a esposa de John para fazer o cartaz. Gente, e o povo prontamente, os irmãos, os líderes, prontamente, não fizeram objeção. E eu falando assim, eu falava para o irmão Ricardo, se não der, não tem problema não, fique em paz. A gente está querendo, né, movimentar um pouco a igreja para o culto de oração, os líderes de ministério, os irmãos e tal. E aí, todos que a gente chegou para abordar, para pedir o auxílio, meu irmão, fique em paz, vai dar tudo certo. Então, orar pelos líderes de ministério, por todos os ministérios da nossa igreja, que tem irmãos à frente, que são irmãos de Deus, irmão Renato, irmão de Deus. Talvez eles não possam nem vir no dia de segunda-feira, mas a gente sabe da idoneidade desses irmãos. A gente sabe do caráter deles. Então, que Deus possa estar abençoando mesmo todos os ministérios da nossa igreja. Todos, em nome de Jesus. Para que a igreja cresça. Para que a igreja cresça uma igreja saudável. Nós vamos orar agora em nome de Jesus para isso. O irmão Heleno pode estar orando. E logo em seguida o pastor já pega, né, já fica à vontade. Assim, irmã Wanda também. A Wanda e as 2 filhas é irmã de Ranivan. Ranivan sempre vem para o culto também de oração, vai para o evangelismo. Vamos estar orando também por essas pessoas. Amém. Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Senhor pode. Nós não podemos de nós nada, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, Pai. A Tua palavra mesmo diz, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E aqui eu estou, Senhor, neste momento. O Senhor não olha para mim, Senhor, mas olha, Senhor, pelo pedido que vou fazer agora, Senhor. E por cada coração que aqui está, Senhor, pedindo por essas famílias, Senhor. Por pedido de cura, Senhor. Por pedido de consolo, Senhor. Por pedido de restituição, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor restitua a saúde, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e é agradável, Pai. Nada, Senhor, nada é debaixo do céu, nem em cima no céu, sem que o Senhor não possa operar. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Pai, eu sei que o Senhor pode, Pai. O Senhor pode porque, se o Senhor quiser, Pai, o Senhor pode todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, restitui a saúde dessas famílias, Pai. A família do irmão Renilvan, Senhor. E todas as outras famílias, Pai, que agora eu esqueci, mas o Senhor sabe quem é. O Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos, Pai. O Senhor conhece. E o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Não precisava nem a gente estar aqui pedindo ao Senhor, porque o Senhor conhece, mas como o Senhor disse que a gente tem que pedir, e em Teu nome, Jesus Cristo, é que te pedimos, Pai. Restitui. Restitui em nome de Jesus, Pai.
e que possamos outras vezes, Pai, estar aqui contando N testemunhos, Senhor, que o Senhor tem feito maravilha em nossa vida, Pai. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Soberano Deus e Pai, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Quem somos nós para estarmos na Tua presença? Mas o Teu amor fez isso, a Tua bondade fez isso, a Tua misericórdia fez isso. Por isso que às segundas-feiras, neste culto de oração, o Senhor tem feito milagres. Não por causa do irmão Patrício, não por causa do irmão Renato, nem do pastor Davi, nem irmão Jailson, nem o pastor Nino, mas é porque o Senhor é bom. E é maravilhoso saber que nós falamos com um Deus que responde. É maravilhoso saber que nós temos resposta. Como o irmão Jailson disse, se fosse pedir a cada um para contar o testemunho aqui, a gente ia até de manhã cedo. Porque Deus, o Senhor tem feito maravilhas. E quando Jesus disse que a gente iria fazer as obras que Ele fez, aleluia, é porque Ele estaria conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Por isso tem acontecido grandes coisas. E vai acontecer mais, Senhor. Até a Tua volta. A Tua igreja vai estar aqui na terra, testemunhando, glorificando o Teu santo nome. É para isso que esse culto foi feito hoje. Para que o Teu nome seja glorificado. E Deus, o Senhor conhece o meu coração mais do que até a mim mesmo. Eu estou grato ao Senhor pela Tua bondade, Senhor, nas nossas vidas. Se eu fosse contar, Senhor, as coisas que têm acontecido desde que eu comecei a vir para esse culto de oração, aleluia, não ia dar essa noite não, Senhor. Ia ter que ser mais um dia e mais uma noite, porque o Senhor é bom. Mas glórias ao Teu nome por tudo isso. Uma coisa eu digo ao Senhor, e o Senhor já sabe, nós estamos esperando em Ti. É em Ti que nós estamos esperando. É em Ti que está a nossa confiança. É em Ti que está a nossa esperança. É em Ti que nós confiamos. Nós não temos compromisso com o mal. Nosso compromisso é com o Senhor. Glórias a Teu nome por isso. E eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esses ministérios que estão envolvidos nesta noite. Eu quero agradecer ao Senhor porque este culto está sendo transmitido para a Tua glória, para a edificação de vidas. Louvado e engrandecido pelos ministérios de louvor, o multimídia, o som, o ministério. Oh Deus, obrigado. Obrigado pelos ministérios desta igreja. A cada dia que passa, eu tenho visto
que essa é uma igreja que ama. Algumas vezes o inimigo tentou colocar no meu coração que isso não era verdade. Mas eu estou aqui para a glória de Deus, para dizer que isso é verdade. E foi Ele quem colocou esse amor nessa igreja. E o inimigo não pode tirar esse amor que está na igreja. Porque foi Ele, o autor e consumador da fé dessa igreja, que colocou para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a gente vai cantar mais um louvor e depois o senhor pega. Vamos cantar mais um louvor, meus irmãos? E aí, o pastor já vem com a mensagem. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, meu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, curando os espinhos, convida os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer.
Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que bom estarmos aqui, né? Glória a Deus. Deus é bom e preparou um momento especial para nós estarmos aqui nessa noite agradecendo, louvando a Deus. Tem tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, como disse o irmão Jailson, né? Nós somos servos do Deus Altíssimo e por isso mesmo temos muitos motivos para agradecer. E eu queria nessa noite, em poucos minutos, refletir com os irmãos acerca do tema proposto para esse culto, testemunhando o que Deus faz, está fazendo e fará no meio do seu povo através da oração, né? Porque, na verdade, o pensamento dos irmãos, quando tiveram essa ideia do agradecer, é através da oração, aquilo que a oração tem produzido no nosso meio, de uma forma prática. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, veremos 2 versículos, o 9 e o 10. Então, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Aqueles que puderem, vão abrindo a Bíblia e ficando em pé. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Para quem não achou, pode acompanhar também a leitura pelo Data Show. Diz a Bíblia assim: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E aí essa partezinha eu quero que você leia no finalzinho do versículo, que é que diz: e Deus lhe concedeu o quê? O que ele tinha pedido. Pai amado e querido, aqui está a tua palavra, ministra os nossos corações nesta hora, Senhor. Nós queremos, ó Deus, receber do Senhor. Não queremos, ó Pai, apenas pelo nosso intelecto, pela nossa mente, trazer alguma palavra para nós, para o teu povo, mas queremos ouvir a tua voz. Queremos receber do Senhor, que o teu Espírito Santo ministra o coração dos teus filhos que estão aqui. Toda palavra, ela alcança um propósito, mediante a atuação poderosa do teu Espírito Santo, Senhor. Então nós queremos ouvir a tua voz, porque se isso acontecer, isso vai produzir em nós algo que o Senhor deseja. Amém? Queridos, pode sentar, em nome de Jesus. É interessante porque se a gente olhar o livro de Crônicas, principalmente, pastor Nino, o primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vamos ter genealogias. Então, o que é que isso quer dizer, irmão Jailson, irmã Edna? Significa que vai estar narrando as gerações do povo judeu. E aí eu queria só, para que os irmãos entendessem isso um pouco, irmão João, podem voltar, por favor, aí para o capítulo 1 de Crônicas. Primeiro capítulo de Crônicas, ele começa falando desde o início de todas as coisas, Kevin, quando ele começa dizendo Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, e aí vai. Só que é interessante, irmão Heleno, que ele continua falando, irmão Renata, e o tempo todo em gente, só citando quem nasceu de quem, né? Se a gente continuar, dá uma olhada aí, por exemplo, no versículo 24 do capítulo 1. Vamos ver aí se de repente a gente não tem. 24, ele fala de pessoas, John. Sem, Afaxade, Selá, Ivaiéber, Peleg, Reu. Só gente. Interessante. Só citando as gerações. Aí você fala assim, não pastor, mas é só o capítulo 1. Tá bom, então dá uma olhada aí no capítulo 2, no versículo 43. É só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando. Versículo 43, olha aí, rapaz, de novo, os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. A gente não pode nem reclamar que não tem nome para botar nos filhos da gente, viu?
Que a Bíblia aí bota 9 capítulos só de nome. Aí você escolhe, viu, Kevin? Futuramente aí, em nome de Jesus, casando com Ila. Já tem nome aí, meu filho, um bocado de nome aí, ó. Imagine um filho Tapua, olha aí, ó. Que coisa, Requém, imagine. Mas vamos lá, se os irmãos continuarem olhando a palavra, vamos lá, capítulo 3. Olha aí, capítulo 3, olha aí. Versículo 21, está lá os filhos de Ananias, Pelatias, Jesaías, Refaías, Anã. Ou seja, gente, eu estou mostrando aos irmãos, comprovando aquilo que eu estou dizendo, do capítulo 1 até o 9, só tem nome de gente. Mas não tem explicação nenhuma das pessoas, de quem é, não, fulano é filho de não sei quem, é filho de não sei quem, e está dessa tribo, participa desse envolvimento aqui musical e tal, e vai falando lá os levitas, na casa do Senhor. Você vai até o capítulo 9, eu não vou obviamente precisar fazer isso, mas se os irmãos forem até o 9, os irmãos vão ver que é o tempo todo só isso. Nomes, nomes e mais nomes. Genealogia. Mas interessante, dentro desse contexto de nomes, nomes, nomes e nomes, existe um nome que há um comentário, irmão Patrício. E esse nome é o nome de Jabez. E isso chama a atenção por quê? Porque Jabez, ele é citado, mas não somente ele é... Observem, para que fique bem claro, irmão Salomão, aquilo que Deus colocou no meu coração, não haja dúvida nenhuma. Vamos olhar o capítulo 4. Olha o capítulo 4, irmã Sonilda, irmã Rita, veja que no versículo 8, que antecede ao de Jabez, olha qual é o padrão, irmã Jandira, que segue-se aí no capítulo 4. Cós gerou Anube e Azobeba, e foi pai da família de Arel, filho de Harum. O que é que ele está fazendo? Citando nomes. Não tem falando nada de ninguém, só fulano foi filho de não sei quem, foi pai de não sei quem. Só que quando chega no 9, o narrador, usado pelo Espírito Santo, porque havia um propósito, ele dá uma parada. Observe que quando ele começa a falar agora do 9, ele já fala diferente, irmã Diana. Ele diz assim: foi Jabez, mais ilustre dos seus irmãos. Ó. E aí ele fala assim: sua mãe lhe chamou Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Ele está falando coisas que ele não falou dos outros. A gente tem 9 capítulos, gente, só de nome. E aqui, nesse trechinho, ele para falar alguma coisa. E ele vai continuando falando de Jabez. Diz que Jabez invocou o Deus de Israel. Você consegue perceber porque Jabez era o mais ilustre dos seus irmãos? Porque Jabez tinha uma vida de oração. Jabez invocou o nome do Deus de Israel. E ele então vai fazer uma oração. Eu queria, na verdade, nessa introdução, dizer aos irmãos que, na verdade, no meio dessa genealogia, no meio de somente nomes, a história de Jabez é fomentada, é levantada pelo autor bíblico aqui do primeiro livro das Crônicas, para chamar a nossa atenção de que vida de oração muda a história de alguém. O que nós estamos vendo aqui, testemunhos falando sobre a atuação poderosa de Deus através das orações, é porque a oração muda, irmãos. Oração muda quadro, oração muda figura, oração muda situação, oração muda a pessoa se torna um crente melhor, a pessoa se torna uma pessoa melhor, a pessoa se torna alguém que tem intimidade com Deus. A oração promove isso. E me chama a atenção aqui que a Bíblia faz essa menção a Jabez. E interessante, Jabez aparece aqui e nunca mais. A gente só ouve falar de Jabez em 2 versículos na Bíblia. Acabou. Não se cita mais Jabez em lugar nenhum. Só aparece aqui. Não aparece a história dele. Ele viveu ali no período dos juízes. E juízes você não vê falando de Jabez. Mas aparece Jabez aqui em 2 versículozinhos e some. Então, a gente aprende, na verdade, que Deus está querendo nos dar um enfoque nessa questão de Jabez e na oração que ele fez. E eu queria então pensar com os irmãos sobre isso nessa noite, porque a vida de Jabez e a história de Jabez é mudada através da oração. Eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Os irmãos, observem que o texto no versículo 9 vai me dar uma dica
Viu, pastor Nino? Por que que a gente pode pensar que a vida de Jabez foi mudada? Veja só uma coisa. No versículo 9, quando ele diz que foi o mais ilustre dos seus irmãos, ele diz que a mãe colocou o nome dele Jabez. E aí eu fui para o hebraico, o original, o hebraico, que é Iabetes. Iabetes, quer dizer, Jabez traduzido para nós, né? Porque o Y é som de J. Então Jabez para nós, Iabetes, no hebraico, significa afligir, ou aquele que passa por aflição, ou aquele que causa dor. Todas essas traduções, elas têm, obviamente, sentido. Aquele que causa dor, ou aquele que é afligido, aquele que é aflito. Por isso, agora você entende a oração dele, né? Lá no finalzinho da oração dele, ele disse que o Senhor me livre de aflição. Por quê? Porque ele era um indivíduo taxado para ser afligido. Isso é muito interessante. Observe que, na verdade, quando a gente olha a tribo que ele veio, Jabez veio da tribo de Judá. E a tribo de Judá significa louvor, irmão Marivaldo. Então, uma tribo que significa louvor, mas que produziu um indivíduo que, dentre os demais, é conhecido como indivíduo da aflição. Um indivíduo que causa aflição, causa sofrimento, que sofre. Imagine Jabez agora sendo esse indivíduo dentro da sua tribo. Então, é interessante porque o nome da pessoa, irmãos, na palavra de Deus, tem tudo a ver. Ou, na verdade, as pessoas conheciam a história de vida das pessoas pelos seus nomes. Os nomes das pessoas, elas simbolizavam muito para o povo de Israel, inclusive, não só o povo de Israel, né? Todo aquele povo semítico ali daquela região. Interessante que, quando você olha na Bíblia alguns nomes, você vai perceber que os nomes têm a ver com a história. Você vai olhar para Jacó, Jacó significa enganador. E Jacó, ele vive a sua vida toda enganando. Engana seu pai, engana seu irmão. Jacó vive numa prática de engano. Por quê? O nome Jacó é enganador. Então o nome tinha muito a ver com a história. Quando alguém dava um nome a uma criança, na época aqui, bíblica, isso era muito forte, irmãos. Era quase certo que aquilo ia acontecer, a não ser que houvesse, irmã Adriana, uma revolução divina, ou uma experiência espetacular de Deus para mudar o nome. Inclusive, os irmãos lembram que Jacó, o nome de Jacó foi mudado, lembra disso? Quando Jacó está no vale de Jaboque lá, tendo aquela experiência, lutando com o anjo, tem até uma musiquinha que fala isso, né? Então ele estava lá segurando o anjo querendo ir embora, não, só sai daqui quando você me der a minha bênção. E aí o anjo, sim, aí eu vou te dar sua bênção, tá bom, eu já vi que você está lutando mesmo comigo, vou lhe dar a bênção. E aí, você quer o quê? Como é seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Ou seja, o nome estava atrelado à história de vida dele, que era enganador. Aí o anjo diz assim, você não vai me chamar mais Jacó, não. Seu nome agora vai ser Israel. E Israel significa o quê? Príncipe de Deus, ó. Sair de enganador para príncipe de Deus. E a partir daquele nome mudado, a experiência de Israel também, de Jacó, que se transformou em Israel, é mudada, e Jacó então produz, ou seja, gera 12 filhos, que vão gerar as 12 tribos de Israel e marcar seu nome para sempre na história bíblica e na história do povo de Deus, porque mudou o nome. Então o nome era muito forte, o nome era algo realmente importante para o povo de Israel naquela época. E Jabez, ele sabia que o seu nome era um nome, na verdade, que estava carregado de negativismo, de pessimismo. Por quê? Porque um menino que nasceu sobre a estigma da dor e do sofrimento. A própria mãe colocou o nome dele Jabez e disse, porque com dores dei à luz. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui, mas provavelmente no parto, sofrimento. E todas as pessoas da tribo certamente olhavam para ele já com um olhar diferente. Seu nome é Jabez. É um nome de sofrimento. É um nome que as pessoas não querem andar perto, não, porque seu nome é Jabez. Ou seja, havia necessidade de uma mudança de história naquela criança, naquele jovem. Porque aqui, quando ela fala Jabez foi mais ilustre, já estava já tinha passado por todo o processo de criança, de adolescente, de jovem. Aqui já estava bem mais adiante. A gente percebe, na verdade, que
era necessário uma mudança daquele quadro. Então, um menino que nasceu fadado ao fracasso, destinado ali ao sofrimento, ao insucesso. Jabez era, na verdade, uma criança que para muitos não ia ter nenhuma esperança. Um jovem, talvez, que fosse discriminado, um adolescente que não tivesse perspectiva de vida. Alguém que se transformasse em adulto e ia perambular por Israel, mas nada ia ser importante. Mas interessante, é esse indivíduo que não tinha essa perspectiva, que por causa da sua vida de oração, Crônicas interrompe uma sequência de 9 capítulos só de nome, para falar dele, para falar da vida de oração dele. Isso é para os irmãos entenderem o quanto é importante termos uma vida de oração, o quanto muda a nossa história, uma vida de oração. Jabez certamente poderia se conformar com todos esses tipos de sofrimento. Jabez poderia dizer: eu não vou ser ninguém na tribo de Judá, porque meu nome já diz isso. E infelizmente, hoje em dia nós temos pessoas que estão assim, fracassados, cabisbaixo, derrotados, pessoas que estão se considerando amaldiçoadas, tristes, angustiadas, achando que tudo de errado acontece com ela. E o interessante é que, e eu quero chamar a sua atenção, eu só estou fazendo a introdução, vou pregar outro dia, né? Vou caminhar aí rapidamente para ministrar aos irmãos, que na verdade o interessante é que Jabez, ele toma uma atitude diferente. Ele toma uma atitude de buscar o Deus que ele servia. Oh, meus irmãos, quando nós temos uma atitude de oração e de buscar a presença de Deus, Deus atua e opera de formas tremendas na nossa vida. A gente precisa, na verdade, olhar para Jabez e perceber que mesmo com todo o estigma que existia na vida dele, ele não aceita o estigma e, pelo contrário, ele vai batalhar espiritualmente, ele vai se ajoelhar na presença do Deus que ele servia, ele vai confiar que Deus poderia dar um futuro a ele diferente. Eu não sei, necessariamente a nossa cultura não tem essa relação com o nome, mas eu não sei o momento que você está vivendo, ou talvez você esteja olhando para a sua vida hoje, as suas circunstâncias, e você se veja como Jabez. E talvez você não tenha a fé que a Bíblia está relatando que ele teve. Mas eu queria nessa noite que você tomasse posse dessa palavra e no seu coração você entendesse que o Deus que você serve é um Deus que é poderoso para fazer muito mais além do que você pensa ou imagina. É um Deus que você pode orar, é um Deus que você pode buscar, porque Ele tem respostas para você. O que acontece com Jabez, irmãos, é que Jabez não se conformou com a derrota em sua vida. Jabez, ele foi persistente. Muitos, diante das circunstâncias da vida, eles fracassam, eles baixam sua cabeça, eles desistem. Mas enquanto, na verdade, muitos estavam desistindo diante do fracasso, Jabez estava orando. Jabez orava. A grande diferença de Jabez é exatamente isso, é que ele não ficou olhando para os traumas, não ficou olhando para a dificuldade, não ficou olhando para a limitação. O que é que Jabez fez? Orava. O segredo de Jabez era a oração. Ele tinha tudo, Ricardo, para ser um indivíduo fracassado na vida. Ele tinha tudo, na verdade, para tomar aquele estigma da mãe. Não foi de qualquer pessoa, foi da mãe, viu? A mãe botou o nome Jabez, é uma autoridade sobre a vida dele. Era uma palavra negativa, gente. E outra coisa interessante, a gente não tem dimensão do que era isso para o povo judeu, mas deixa eu te dizer, a mãe falar que o filho vai se chamar Jabez, era uma palavra de maldição lançada sobre o menino. Tanto é que eu disse aos irmãos, não existe ninguém mais na Bíblia chamado Jabez. Não tem mais ninguém. Ninguém botava o nome do filho Jabez. Mas ela, obviamente, na dor que ela teve no parto e na circunstância que a gente não sabe, a Bíblia não relata,
ela botou o nome do menino Jabez. Aquilo ali foi um peso. Imagine que as crianças, os adolescentes, estavam certamente ali o tempo todo lançando no rosto dele que ele era Jabez, que ele causava dor, que ele causava sofrimento. Você causou dor para sua mãe, você causou dor para seu pai, você causa dor para a sociedade, você causa dor para tudo, você não serve para nada, você não vale nada. E essa era a constatação de Jabez no sentido normal, mas quando ele, na verdade, tomou posse da palavra de Deus para ele, da vida de oração, isso foi mudado. Isso foi transformado. Ele não se conformou com aquela situação de dor pelo nome que ele carregava. Para muitos, Jabez não tinha mais saída. Mas o que foi que Jabez fez? Veja na sua Bíblia aí, rapidamente. Veja, versículo 10. Jabez fez o quê? Invocou. Invocar no hebraico, cara, Q-A-R-A, cara, significa clamar, gritar, proclamar. Sabe aquela coisa, não é a gente olha assim o texto seco, né? Tomara que me abençoes. A gente fica achando que é assim. Mas Jabez, do seu interior, ele clamou, ele gritou. Você já pensou o que é isso? Ele clamou, ele invocou o Deus de Israel. É muito forte isso, irmãos. Ele invocou o Deus de Israel. Nós estamos precisando invocar o Deus de Israel em muitas situações da nossa vida. Estamos precisando invocar, sabe? Ele invocou, ele clamou, ele gritou. E quando nós vemos alguém, independente da situação que esteja vivendo, invocar, clamar, situações turbulentas da nossa vida começam a mudar, irmãos. Por quê? Porque Deus é poderoso, mas a gente precisa buscar e clamar. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, irmãos, porque a gente não está buscando, invocando, clamando. A gente não está da nossa alma, de fato, buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, misericórdia, entra com providência. É interessante a oração que ele faz. Resumidamente, veja aí na sua Bíblia a oração que ele faz, vamos lá. Ele começa pedindo aí, ó: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Ele começou então: eu peço que você me abençoe. No hebraico, abençoar, barak. Na verdade, ali significava uma bênção divina. Abençoar, no hebraico, é uma bênção divina. Não é uma bênção, por exemplo, entre irmãos. Eu posso fazer um favor para Jailson, Jailson pode fazer um favor para mim. A gente costuma dizer assim: você está me abençoando, não é verdade? Ah, meu irmão, me abençoe aí. Mas, meu irmão, a bênção no hebraico, na Bíblia, bênção, não é que a gente não abençoe, irmão, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas a palavra bênção na Bíblia só pode vir de Deus. É uma bênção divina. E é interessante porque essa palavra que é usada aqui, ele, na verdade, confiava no Deus da bênção. A posição dele aqui, de Jabez, é dizer assim: olha, eu tenho consciência que só Deus pode me dar essa bênção. A gente precisa ter consciência do Deus que a gente serve. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A gente perde muita coisa quando a gente tem no nosso coração incredulidade. A gente perde muita coisa quando a gente fica na dúvida. A gente perde muita coisa quando a gente sabe que tem pessoas, na verdade, que deixam de orar, porque ora uma semana e aí a coisa não acontece, já para, já desiste. Meu irmão, a verdade, a gente precisa lembrar quem é o Deus que você está orando. É um Deus de madeira, é um Deus de pau, de pedra, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem garganta, mas som nenhum sai da sua boca, Salmo 115. Não. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus é um Deus vivo. Então nós podemos clamar ao Senhor e podemos pedir a Ele para nos abençoar. Veja que Ele não faz nenhuma oração específica agora, né? Ele começa dizendo: tomara que o Senhor me abençoe. O Senhor que é o Deus da bênção, o Senhor que é dono de tudo, tomara que o Senhor me abençoe. Eu confio no Senhor. Ele estava dizendo isso, irmãos.
O inimigo muitas vezes quer dizer para a gente, né, que tudo acabou, que as circunstâncias estão desfavoráveis. E eu preciso nessa noite te dizer que você precisa ter uma vida de oração como Jabez. Porque assim como Jabez alcançou do Senhor o favor, se você confiar no Deus da bênção, Ele também vai te abençoar. E é uma bênção que ninguém pode fazer, viu? Ninguém pode fazer. A bênção aqui ninguém pode fazer, só o Senhor. Ele ora especificamente para Deus abençoar ele. E então, continuando aí a oração, veja que ele continua dizendo assim. Primeira coisa, ele diz: que o Senhor me abençoe. Mas ele diz ainda mais: e me alargue as fronteiras. No hebraico, aí a palavra rabá significa aumentar. Então ele estava pedindo para o Senhor aumentar a fronteira. Bom, se vai aumentar a fronteira, irmãos, significa dizer que o território vai ficar maior. Significa dizer também que isso vai trazer mais responsabilidades. Então, cuidado com o que você pede ao Senhor, viu? Cuidado com o que você pede a Deus, porque às vezes a gente pede coisas a Deus sem ter nem noção do que a gente está pedindo. Mas a verdade é que Deus, Ele é poderoso para nos dar a condição de desfrutar de um território maior. Deus nos dá a condição, irmão, de alargar a fronteira, de crescer. Às vezes existem pessoas que têm até medo de crescimento, ou até têm medo de pedir a Deus crescimento, ou até tem medo de orar e falar com Deus sobre crescimento. Mas, meu irmão, Deus é um Deus de prosperidade, sim, viu? Em detrimento de muitas vezes que a gente ouve pessoas que estão usando a prosperidade de Deus e os bens materiais para estar, talvez aí, minando a fé de pessoas. Mas a prosperidade de Deus na vida do crente é bíblico, viu? Você crescer materialmente é bíblico também. Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele derrama graça sobre nós. Deus alarga a fronteira. Deus alarga a fronteira. Deus faz coisas acontecerem na sua vida onde você é abençoado materialmente. Materialmente. Exemplo aqui, irmão Jailson deu aqui um exemplo, ganhou um carro, né? Ganhou um carro. Quem foi que deu esse carro, irmã Cláudia? Não tenho dúvida, o Senhor, né? Então, deu e restituiu, né? Ainda tem agora tem o dar e o restituir. Mas entenda, irmãos, não é pecado orar pedindo ao Senhor que alargue sua fronteira, que faça você crescer. O seu coração não pode estar nessas coisas. A Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Entende? Não confundam as coisas, porque tem gente que às vezes trabalha até numa ideia de crente tem que ser miserável. Crente tem que viver na pobreza, viu? Porque se é crente, não pode ter bens materiais não, viu? Crente não pode ter nada, viu? Não. Gente, isso é uma teologia furada, a Bíblia não ensina isso não. Crente não pode colocar o seu coração nessas coisas. Crente precisa colocar o seu coração no Senhor. E as outras coisas, hein? E as outras coisas? Vos serão? Se vai ser acrescentado é porque tem coisa. Então, no momento que você coloca seu coração em Jesus, meu irmão, Deus vai fazendo, deixa Ele fazer, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que Ele pode te dar, Ele é um Deus abençoador. Mas o interessante, e aí eu quero chamar a sua atenção, que o crescimento faz parte da nossa vida, mas tem muitas pessoas que ao invés de orar, fica assim, não consigo conquistar nada, não tenho futuro, sabe? Nada dá certo para mim. Meu irmão, se você na verdade abre a sua boca para declarar essas coisas, em vez de você orar, Jabez poderia dizer, meu nome é esse mesmo, eu estou quebrado, vou viver minha vida toda assim, e ia viver assim. Por que ele pôde dizer, alarga a minha fronteira e Deus fazer? É porque no fundo ele tinha fé, e a fé tem que estar atrelada à oração. A gente viu aqui, irmão Patrício citou, irmão Jair citou, irmão Renato citou. Se você crê em oração, meu irmão, você vai receber. A crença é a fé. É óbvio que nós não estamos aqui ensinando uma teologia errada, de que tudo o que fizer, tudo o que nós queremos de acordo com a nossa vontade negativa, é de acordo com a vontade dEle.
E eu posso lhe provar isso. Veja a sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 4, por favor. Olha o versículo de número 14 e 15. 1 João 4, 14 e 15. Olha lá. Não, desculpa, 5. 1 João 5, 14. Muito bem, ótimo. Olha o que aqui diz a Bíblia aí. E esta é a confiança que temos para com Ele. Qual é a confiança? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, o que é que diz a Bíblia? Olha aí. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o que é que me chama a atenção? É que Jabez, ele tem disposição para orar. E aí, quando a gente tem disposição para orar, a gente vai testemunhar, irmão, do que ele fez, do que ele está fazendo e do que ele vai fazer, porque a oração vai fazer com que isso aconteça. Jabez era um homem de visão. Ele orou: amplie meu território, Senhor. E aí eu quero dizer a você uma coisa: amplie seu território. Busque a Deus em oração para ampliar seu território, para você crescer. Porque Deus tem muito para fazer, meu irmão, no meio do seu povo. Mas às vezes as bênçãos estão guardadas porque a gente não se move também em direção a elas. A gente não pede, a gente não ora, a gente não busca a presença do Senhor e fica esperando que as coisas apenas cheguem na nossa mão sem a gente nem pedir. Jabez, ele buscou. É interessante que ele buscou. Se os irmãos olharem aí na sua Bíblia, olha a sua Bíblia, Isaías 54, versículo 2. Eu estou correndo aqui por causa do horário do... Isaías 54, versículo 2. Olha o que aqui diz a Bíblia aí. Alarga o espaço da tua tenda. Olha aí. Preste atenção nisso, viu? Olha como é importante a gente conhecer a palavra e ver o que a palavra diz. Alarga o espaço da tua tenda. Ah, mas para alargar, irmão João, olha aí o que ele diz, ó. Estenda-se o todo da tua habitação. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Alarga, mas para alargar tem que fazer o quê? Estender o todo. Você está vendo que é uma atuação, uma ação que você tem que fazer? E ele diz mais: e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque se não firmar a estaca, vai vir o vento e a habitação vai voar. O que é que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É que a gente precisa se mover, é que a gente precisa se movimentar. Tem gente que quer crescimento, mas com o braço cruzado. A gente precisa se movimentar. Esse texto é muito claro quando ele diz: amplia, estende, alarga e firma. Olha as ações, 4 verbos. Estende, ó, alarga, né? Está lá, ó, estenda o todo, né? Alonga a corda, firma as estacas, para que a gente possa de fato vislumbrar esse crescimento que Deus está querendo nos dar. Então firma as estacas na oração, meu irmão. Tem uma vida de oração. Apresenta ao Senhor, firma a estaca no desenvolvimento. Procura se esforçar, procura correr atrás de conhecimento, de busca de novos projetos para a sua vida. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Ele orou: alarga a minha fronteira, amplia meu território. Vida de oração. E aí ele continua dizendo, veja aí, em 1 Crônicas 4:10, caminhando já para o final, ele diz assim: que seja contigo, ou melhor, que seja comigo a tua mão, presença de Deus. Então, nós vemos a consciência do que Deus é para ele, no primeiro momento, quando ele invoca o Deus de Israel e pede que abençoe. Nós vemos a fé dele em alargar a fronteira, mas nós vemos aqui a presença de Deus, que o Senhor seja comigo. Ou seja, ele estava pedindo ali, na verdade, a Deus para abençoar a vida dele, mas de uma forma especial para que fosse com ele. A gente conhece vários exemplos na Bíblia, mas um em especial, que é o de Moisés. Quando Deus ele diz a Moisés: Moisés, vai, pode ir. E Moisés disse: se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Porque é mais importante a tua presença do que qualquer outra coisa. Nós precisamos caminhar como povo do Senhor, para que a oração do Senhor, ou melhor, para que a minha oração e a sua oração, ela se cumpra, irmãos. A gente precisa ter a presença de Deus conosco. O que implica dizer que orar não é orar por orar, não é orar mecanicamente,
mas é orar buscando intimidade com o Senhor. Orar buscando uma comunhão com Deus, orar buscando direção. Tem gente que quer orar só pedindo coisa. Tem gente que ora só petição. Quer dizer, não ora pedindo para consertar a vida, não dá testemunho, não se preocupa com detalhes da vida que está andando errado. Como assim? A atuação do Espírito Santo é apenas para fazer as coisas acontecerem na minha vida? Ou eu preciso pedir ao Espírito Santo para me consertar? Senhor, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a ser um adorador de excelência, me ajuda a viver a Tua palavra. E se esforçar para isso, irmãos. Essa oração que eu faço na presença do Senhor, eu estou buscando o quê? Presença de Deus. Quando Ele diz aí, né? Que seja comigo a Tua mão, Ele estava dizendo, Senhor, eu não quero riqueza. Glória a Deus. Eu não quero riqueza se não vier do Senhor. Eu não quero bens se o Senhor não estiver comigo. O que Jabez estava dizendo aí, meu irmão, quando ele diz assim, que seja comigo a tua mão, ele estava dizendo, eu não quero não me dê, por exemplo, a fronteira largada, não me dê bênçãos outras que seja, se o Senhor não estiver comigo, porque para mim o mais importante é a sua presença. Então, quando estamos debaixo da mão de Deus, nós estamos debaixo da dependência de Deus, da bênção de Deus, da provisão de Deus. É estar de fato, então, tendo uma visão, tendo sabedoria, tendo graça. E esse segredo de crescimento, ele vai estar atrelado à presença de Deus, que isso é, sem dúvida, o mais importante. Eu quero então fechar, quando ele fala no último tópico, quando ele diz ali, de modo, antes disso, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Olha aí. Ele estava dizendo assim, olha, eu sou fadado à aflição, pelo meu nome, mas eu creio que Deus pode me livrar do mal, e pode me livrar da aflição. Aí está um homem, irmãos, que estava orando, pedindo a Deus, para que Deus o abençoasse, para que Deus alargasse suas fronteiras, para que Deus fosse com ele, mas ele sabia, pastor Nino, que tudo isso vindo, o inimigo também vinha atrás, o inimigo também ia querer tirar a paz dele, e ele diz assim, me livra do mal, me protege, me guarda do inimigo, porque certamente ele viria atrás, mas ele diz, me preserva do mal. E aí a gente vê a importância da oração, mais uma vez. Nós, na verdade, precisamos ter essa visão, meus irmãos, que através da oração, nós temos livre acesso ao Pai que nos guarda, ao Pai que nos protege, ao Pai que concede a nós as suas bênçãos, mas que acima de tudo, Ele nos orienta e nos guia pelas veredas eternas. Observe o que aqui acontece aí no final, depois que ele ora, né? Depois que ele ora, e Deus fez o quê? Lhe concedeu o quê? O que ele tinha pedido. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que nessa noite, eu e você, estejamos dispostos a viver uma vida de oração. A não simplesmente orar mecanicamente, mas buscar o Deus da bênção. Não a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. A consciência dele era tremenda. Me abençoe, só você pode fazer isso. Ele tinha consciência do Deus da bênção. Ele tinha consciência de que quem poderia largar as fronteiras e fazer ele prosperar era Deus, mesmo com o nome ruim, Ele tinha consciência, na verdade, de que o Senhor presente na vida dele, as coisas seriam diferentes. E por isso mesmo ele pede a proteção do Senhor. Então, a história de Jabez, ela foi reduzida, ela foi resumida aqui em uma vida de oração. Mesmo ele começando, irmã Maria, mal. Começando mal por quê? Porque o nome dele foi dado a ele, e o nome era terrível para o povo de Israel. Mas mesmo começando mal, ele conseguiu terminar muito bem. E se eu e você
tivermos uma vida de oração, você vai contemplar o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer. Você pode ficar em pé, vamos orar. Pastor Nino pode vir aqui à frente, vamos orar nesse momento ao Senhor. Pedir ao Senhor que Deus nos dê a persistência de Jabez, Deus nos dê a condição de buscarmos a presença dEle em todo o tempo, para podermos ver essas maravilhas que Deus tem preparado para nós. Amém? Deus, queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar porque ainda que a mãe de Jabez lançou uma palavra sobre a vida dele, como um estigma para o mal. Deus, o Senhor desfez, transformou bênção, Senhor. E o Senhor nos reuniu hoje, Senhor, neste lugar santo, Pai, porque o Senhor tem um interesse de nos abençoar, conceder o desejo do nosso coração, segundo a Tua vontade, Senhor. E nós adentramos aqui para cantar júbilo, Senhor. Com certeza, Jabez, Senhor, cantou júbilo ao Senhor, porque o Senhor alargou a tenda dele, ouviu o clamor dele, e o Senhor concedeu o desejo do coração do Teu servo, Senhor. E Deus, o Senhor destrói a estigma do pessimismo, da aflição, da dor, da angústia, da perseguição, porque o Senhor está conosco, o general está na nossa frente, e nós somos abençoados por Ele, porque Ele tem estratégia que nos projeta para o alvo, Senhor, e nós somos abençoados. Deus, como é bom estar aqui, jubilando, glorificando. Gratidão, gratidão, Senhor, é louvar o Teu nome, gratidão é cantar júbilo, gratidão é saltar de alegria, e nesta noite saltamos de alegria, porque a Tua presença invade este lugar, a Tua presença invade a nossa alma e revigora, porque aquele que esteve diante da presença do Deus poderoso, tem uma esperança, tem uma alegria, tem um milagre, tem a cura, e Ele está conosco. E Ele está conosco, trazendo ânimo, trazendo restituição, resgatando, Senhor, Deus, o tempo que foi consumido pelo gafanhoto, e trazendo restituição. Você não vai sair daqui da mesma forma. O inimigo até botou na sua cabeça dizendo: você vai sair daqui e eu vou fazer de tudo que der errado na sua vida. Mas o Deus quebrou a maldição, o Deus traz uma bênção sobre você. O Deus está te conduzindo a lugares mais altos, e nós te louvamos, Pai, com gratidão, com agradecimentos. Aleluia. Porque o Senhor é bom. Oh, louvado é o Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amados. Eu quero fazer então um último momento de oração aqui. Se você tem na sua vida alguma lembrança de alguma palavra, de algo que te marcou na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, na idade adulta, de alguém que disse, mas que você tem no seu coração a dor ainda dessa palavra que foi lançada, de algo que você se lembra, mas se lembra com dor. Nesse momento eu queria pedir a você que você colocasse a mão no seu coração. É algo individual, seu com Deus, mas se você tem um pedido de oração, para a gente orar agora especificamente sobre alguma palavra lançada, sobre algo que o inimigo tem usado para causar dor, sofrimento, tristeza no seu coração. E de repente até, se você entende que isso, à luz dessa palavra de hoje, você entende que isso tem te paralisado, tem feito você, na verdade, não evoluir, não avançar na vida, talvez por conta de alguma coisa que você ouviu, de alguma palavra que foi lançada sobre sua vida, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu quero orar também
por aquelas pessoas que têm aqui, viram aqui testemunhos, mas que ainda tem coisas que precisam da graça de Deus. Estão vivendo momentos difíceis hoje ainda, e assim, pastor, eu quero fazer essa oração de Jabez. Eu quero pedir a Deus que o Senhor me abençoe. Eu quero pedir a Deus que o Senhor alargue minha fronteira. Eu quero pedir a Deus que o Senhor faça com que a presença dEle não se afaste de mim. Eu quero pedir ao Senhor que me livre do mal. Pode ser que seja alguma doença, pode ser que seja alguma coisa associada na sua vida, que você tenha conhecimento, que você queira apresentar ao Senhor agora. Nesse momento, Deus está neste lugar. Deus está lhe visitando agora, irmão. Deus está cuidando da sua alma, cuidando das suas emoções, cuidando do seu sentimento. Deus não quer que você viva, na verdade, com a síndrome de Jabez. Eu digo com a síndrome de Jabez porque Jabez, apesar do nome, tinha uma vida de oração e Deus mudou. E se você tem síndrome de Jabez, nessa noite, o Senhor quer te libertar disso. Jesus amado e querido, aqui está teu povo reunido, Senhor, na tua casa. Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta hora, Senhor, que toda palavra de maldição, Senhor, que toda palavra, Senhor, que feriu o coração dos teus filhos, toda palavra de rejeição, Senhor, toda palavra, Senhor, que ofendeu o coração dos teus filhos, Senhor, ó Deus, toda palavra que, Senhor, angústia, tristeza, que trouxe, Senhor, ó Deus, para os teus filhos a perca, Senhor, da força para continuar. Toda palavra que gera no coração dos teus filhos, ó Pai, falta de perdão. Toda palavra que gera no coração dos teus filhos medo. Nesta hora, Senhor, à luz da tua palavra, à luz daquilo que nós vimos aqui, à luz da tua palavra, eu quero orar sobre a tua palavra. Senhor, mesmo que tenha havido palavras negativas, coisas destrutivas sobre a vida dos teus filhos e que tenha atrapalhado, ó Pai, os teus filhos de crescer, das fronteiras se alargarem, Senhor, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos, ó Pai, quebramos, Senhor, no mundo espiritual, anulamos, Pai, toda seta, Senhor, toda tentativa do inimigo de paralisar a cada um de nós. Nós, ó Deus, queremos viver uma vida de oração, Senhor, que vença tudo isso, Senhor, que não permita, meu Pai, que isso tome conta do nosso ser. Nós somos abençoados do Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra. O Senhor da bênção está conosco. Não são só as bênçãos do Senhor, mas é o Senhor da bênção. O Senhor está presente na nossa vida. O Senhor está conosco, Senhor. Ó Deus, e como diz a tua palavra, que o Senhor concedeu tudo a Jabez, tudo que ele tinha pedido, porque era um homem de oração, porque era um homem que não olhava para as circunstâncias, ele olhava para o Senhor. Eu quero agora nesse momento pedir a ti, Senhor, ó Deus, quero pedir ao Senhor agora, Pai, que o Senhor visite a cada um de nós, pessoas que estão com problema de saúde, Pai, nós queremos agora nesse momento repreender na autoridade do nome de Jesus, pedir a cura do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer, Senhor. Então, meu Pai, visita o teu povo nesta hora, Senhor. Se é alguma questão, ó Deus, que de sonho, algum sonho frustrado, algo, Senhor, que os teus filhos, ó Pai, já estão perdendo as esperanças, estão tristes por causa disso, estão frustrados por alguma situação, visita agora, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre eles agora ânimo, Senhor, esperança, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que assim como o Senhor concebeu a Jabez, que o Senhor conceda também agora, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, Senhor. O mesmo Deus que atuou na época de Jabez é o mesmo Deus que atua hoje. O mesmo Deus que concebeu as bênçãos sobre a vida de Jabez, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, ó Senhor, o mesmo Deus que atuou ali de forma tremenda, para que dentro de 9 capítulos da tua palavra, em mais de 450 nomes, o Senhor parou em Jabez e disse: esse homem tem uma vida de oração, e eu vou conceder os pedidos dele. E o Senhor só registrou isso na Escritura, Senhor, para que o povo do Senhor que está aqui nessa noite, Senhor, possa entender
entender que o Senhor é um Deus que faz coisas acontecerem de forma extraordinária. Por isso que todos os desejos, Senhor, do teu povo aqui, de acordo com a tua vontade, seja realizado, Senhor. Traz, ó Deus, a esperança e o fortalecimento de cada um que está aqui. Nós oramos a Ti agradecidos, Pai, e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe.